a entrada dos holandeses no mercado açucareiro, a produção de cana-de-açúcar entra em decadência. Por conta disso, a coroa portuguesa decide mandar bandeiras para exploração dos diversos territórios do país, e assim foram descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil, onde hoje seriam os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A descoberta da região das Minas Gerais dá início ao chamado Ciclo do Ouro, que compreendiam as cidades de Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei e Tiradentes. Para ficar mais próxima da região aurífera, a principal atividade econômica do momento, a capital da colônia se muda de Salvador para o Rio de Janeiro. Never keep a secret. Lines on your face. A descoberta de jazidas de ouro próximas ao córrego do Tijuco acarretou na formação do Arraial do Tijuco em 1713. Porém, o que impulsionou o crescimento da região foi a descoberta de jazidas de diamante em 1720, por Bernardo Fonseca Lobo, um bandeirante responsável por buscar riqueza na região das Minas Gerais. Em 1729, Dom João V instituiu o monopólio de exploração dos diamantes. Foi fundado então o Distrito Diamantino, com sede no Arraial do Tijuco e subordinado à comarca do Cerro Frio, com a função de regularizar a extração da pedra. Os contratadores eram autorizados a explorar jazidas com até 600 escravos e também eram responsáveis pelas cobranças de impostos. Além deles, existia um intendente que regularizava e fiscalizava as extrações das jazidas, a partir das leis da coroa portuguesa. Em 1831, o Arraial do Tijuco foi elevado à vila e passou a se chamar Diamantina. Localizada no noroeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, a 1.200 metros de altitude com a Serra dos Cristais ao fundo, a fusão de arquitetura colonial com a paisagem natural torna a cidade singular. Foi tombada pelo IPHAN em 1938 e entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1999. A cidade de Diamantina foi implantada na colina com desnível de 150 metros. Seu traçado é resultado da ligação dos caminhos entre os antigos arraiais, apresentando uma maior regularidade na área central, mais plana e densa. No geral, é composta por ruas e becos estreitos e regulares, porém seus lotes são quadrangulares ou retangulares. A sua localização, quase que isolada das demais cidades, e a exploração dos diamantes acarretou em um núcleo urbano com algumas peculiaridades. Apesar que a arquitetura foi um elemento estruturador da forma urbana da cidade, esta não apresenta muitas praças ou grandes prédios públicos. Além disso, a maioria das igrejas de Diamantina não se encontra em posição de destaque, tem suas fachadas simples e elegantes, misturadas com os casarios da região, geralmente no estilo barroco e rococó. Estrada pavimentada por escravos da coroa por onde se tinham acesso às jazidas de diamante, por isso denominada Caminho dos Escravos. A arquitetura civil de Diamantina surge de forma bastante simplória, assim como o próprio arraial, com plantas quadradas em formato de cruz, com pé direito médio de 2,5 metros e janelas espelhadas, dando ritmo às fachadas, todas baseadas na arquitetura rural paulista. Seu sistema construtivo era baseado em madeira e pedra para a estrutura e pau-a-pique para as vedações. A partir de 1740, com a ascensão do arraial, as casas da cidade também evoluíram, e a construção de sobrados de uso misto tornou-se muito comum na região. Nesse ponto, as plantas já eram bem mais complexas, em formato retangular. Era muito comum também a existência de parapetos e sacadas. Como o arraial tinha contato direto com a metrópole portuguesa, era possível importar materiais de construções diferenciados, dando às casas e templos um maior apuro estilístico e técnico. De maneira geral, as fachadas tinham a mesma tipologia, com linhas sóbrias de influência maneirista. O moxarabi é um elemento arquitetônico de origem mourisca muito utilizado na região. É uma espécie de vedação treliçada que permite a visualização do lado externo e reduz a incidência solar de um ambiente. Casa onde morou a escrava Chica da Silva e seu marido, João Fernandes de Oliveira, maior contratador de diamantes da época. Trata-se de um dos exemplares mais expressivos de arquitetura residencial mineira do século XVIII. Possui estrutura autônoma de madeira e paredes em adobe e pau-a-pique.
Implantada no alinhamento da rua, cerca-se lateralmente nos fundos por áreas livres, que compõem um pátio ajardinado. O primeiro andar destinava-se às atividades de trabalho. O vestíbulo, com escada transversal, define o caráter nobre da casa. A casa tem uma varanda toda coberta por moxarabi. A casa pertenceu a José de Oliveira Silva e Rolim, mais conhecido como Padre Rolim, um dos articuladores da Inconfidência Mineira. Atualmente é o Museu dos Diamantes. Casa que no século XVIII foi sede da Casa de Intendência e Contratação. Depois, foi onde residiu o primeiro bispo da cidade. No século XIX, foi construído um passadiço, utilizando sobras de madeira da chácara de Chica da Silva, e este tornou-se um marco arquitetônico de Diamantina. Construída em 1835, o Mercado dos Tropeiros servia como ponto de descarregamento e venda de materiais entre comerciantes e mineradores da região. A construção tem 2 pavimentos, de partido retangular, estruturada com madeiras e pedras, com cobertura em 8 águas. Nas fachadas posterior e lateral, há um porão possibilitado pela declividade do terreno. As outras fachadas são todas abertas em arcadas de madeira. Internamente, as arcadas se repetem no eixo central, dando sustentação ao telhado. A igreja de Nossa Senhora do Carmo foi edificada entre 1760 e 1765 pelo contratador João Fernandes de Oliveira. Tem programa típico das igrejas coloniais, com nártex, coro, nave única e capela-mor, sendo ladeada por jardim, cemitério e sacristia. O assento horizontal do frontispício é dado pela cimalha saliente, que se curva para permitir a inserção do óculo. O belo frontão retangular, formado pelo prolongamento das pilastras centrais do frontispício, ladeado por 2 volutas, é, por sua vez, rematada por um pequeno frontão, encimado por uma cruz. Destaca-se talha riquíssima e pitoresca esculpida por Francisco Antônio Lisboa, o Aleijadinho, e Manuel Pinto. Sua torre única foi construída na parte de trás da igreja e não se sabe ao certo o porquê da modificação. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de estilo barroco, é uma das mais importantes igrejas de Diamantina, devido à sua localização mais isolada. O templo atual corresponde à ampliação de uma primitiva capela, construída em 1731. Com programa típico de arquitetura colonial, adota a solução de torre lateral única. Quanto à ornamentação, destaca-se o retábulo do altar-mor, com colunas lisas que recebe acabamento marmorizado, com coroamento em arco pleno arrematado por dossel. O douramento desse retábulo, a pintura do arco cruzeiro e a pintura ilusionista do forro da capela-mor formam um conjunto bastante harmônico, de autoria de José Soares de Araújo. O lar ainda abriga 2 chafarizes. A igreja de São Francisco de Assis foi construída entre os anos de 1766 e 1772. É uma das poucas igrejas de Diamantina que se localiza em uma posição de destaque. Possui programa típico das igrejas da região e destaca-se pela pintura do teto da capela, em perspectiva ilusionista, por José Soares de Araújo, pelo painel do forro da sacristia, de autoria de Silvestre de Almeida Lopes, e o retábulo em estilo Dom João V na capela-mor. A decoração da nave tem traços estilísticos de rococó e neoclássico. Construída na segunda metade do século XVIII, seu partido arquitetônico difere das outras igrejas de Diamantina. Torre única central, ausência de anexos laterais, tendência à verticalização com 3 pavimentos.
Possui nártex, coro, nave, capela-mor, sacristia, sendo que esta se incorpora à capela-mor por abertura das arcadas. O interior é detalhado pela talha dos altares de estilo barroco rococó, de fim do século XVIII. Destacam-se ainda o conjunto de altares, a pintura do forro, o púlpito com tratamento em forma de cálice, as imagens sacras e um belo presépio também do século XVIII. I see you changing, girl, from day to day. A cidade é um dos destinos da Estrada Real, conhecida por seus vários rios, cachoeiras e sua rica história. É um lugar diferente, isolado e único. Those who are colder, suddenly embarrassed by your age. Ouro Preto, Minas Gerais. A cidade conferiu singularmente ao Barroco Mineiro. Em 1980, Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ser declarada pela Unesco Patrimônio Cultural Brasileiro. Nasceu com a descoberta do ouro e seu primeiro nome ficou conhecido como Vila Rica. Está situada entre montanhas na Serra do Espinhaço. Toda essa riqueza que lá permaneceu deu origem a um belíssimo núcleo urbano, fazendo surgir belos casórios coloniais, muitas capelas, igrejas, vários córregos e ribeirões que acompanham o traçado sinuoso da cidade, onde deram origem a diversas ruas e calçadas que são cobertas pela chamada pedra-sabão. E as famosas pontes feitas por pedra cantária. O forte, construído para abrigar os governantes de Minas Gerais do período colonial, a partir de Gomes Freire de Andrade, a República. Com a mudança da capital para Belo Horizonte, em 1898, passou a abrigar a Escola de Minas Gerais e a Metalúrgica de Ouro Preto, localizada na Praça Tiradentes. Do outro lado da Praça Tiradentes, fica localizada a Casa de Câmara e Cadeia. Foi construída para sediar a estrutura administrativa da cidade. Embora seja conhecida como a primeira edificação em estilo neoclássico de Minas Gerais, guarda características barrocas, especialmente em portas e janelas. Nesse momento, surge no início do século XVIII Manuel Francisco Lisboa, um português como muitos outros, onde se apaixonou por uma negra, onde teve seu filho, Antônio Francisco Lisboa, conhecido também como Aleijadinho. Manuel Francisco Lisboa era um excelente arquiteto, que construiu pontes, calçadas, igrejas, oratórios e chafariz. Um exemplo do seu trabalho foi o importante chafariz de Marília de Disseu, onde possui 4 carrancas que jorravam água. O pai de Aleijadinho também foi o arquiteto da igreja de Nossa Senhora da Conceição, uma das mais importantes de Ouro Preto, tanto por suas grandes proporções quanto pela qualidade de sua arquitetura barroca, construída em 1727 a 1746. A nave e o altar, como antes, destaca-se a importância e a presença do corredor lateral em toda a extensão. Porém, o altar-mor se aprofunda muito às capelas laterais, perdendo importantes estruturas, ficando embutidas nas paredes ou projetadas pelas talhas. O consistório já aparece acima da sacristia.
A igreja de São Francisco de Assis é considerada um dos exemplos do barroco mineiro, uma obra-prima de Aleijadinho, construída em 1965. As torres em formas circulares, até então sem precedentes, servem de moldura para as esculturas esculpidas em pedra-sabão. No interior da igreja, o olhar é atraído para o alto, onde um outro grande representante do barroco mineiro, Manuel da Costa Taiti, fez surgir um triunfo de Nossa Senhora. Mas a riqueza do altar da Capela Mor logo chama a atenção e o olhar logo passa a vagar por seus incontáveis detalhes. Eu posso sentir a carícia dessa tarde. A igreja de Santa Efigênia foi construída em 1720 a 1785. Ela leva o padrão de corredor lateral, adotado na maioria das igrejas do período da mineração, que terá como tipologia o desenho da dupla oval. A igreja Nossa Senhora do Carmo é tipologicamente semelhante à igreja de São Francisco de Assis, com as paredes da nave e altar planos e paralelas, diferenciando-se da primeira pelas torres sineiras mais salientes, sendo assim barroca. Monumentais ou pequenas, extravagantes ou discretas, no alto de uma colina ou escondidas em uma ruela. Símbolo da devoção do povo, as igrejas e capelas de Ouro Preto estão espalhadas por toda parte da cidade, dando assim esse belíssimo visual para toda a população. Mariana é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Foi a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais, e no século XVIII foi uma das maiores cidades produtoras de ouro para a coroa portuguesa. Mariana tornou-se a primeira capital de Minas Gerais por participar de uma disputa onde a vila que arrecadasse maior quantidade de ouro seria levada à cidade, sendo a capital da então capitania de Minas Gerais. A história urbana de Mariana foi inicialmente parecida com a das demais cidades do ciclo do ouro. Surgiu de forma irregular e espontânea, sem qualquer planejamento. Apenas na metade do século XVIII, seu espaço urbano é reordenado com um planejamento urbano encomendado pela coroa portuguesa. Por esse motivo, a cidade de Mariana é a única de traçado planejado entre as cidades coloniais mineiras. Projetada pelo arquiteto português José Fernandes Pinto Opoim, Mariana apresenta traçado com ruas retas e praças retangulares, o que ainda pode ser notado, apesar de sua expansão e da constante descaracterização sofrida. Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, a Praça Minas Gerais possui um cenário bem rico do período barroco no Brasil. A praça apresenta exemplares da arquitetura civil e religiosa da primeira capital mineira. As igrejas de Nossa Senhora do Carmo e São Francisco de Assis foram construídas perpendicularmente, o que denota a rivalidade entre as irmandades. Destaque também para a antiga Casa de Câmara e Cadeia, um edifício do período colonial brasileiro, e para o Pelourinho, no centro da praça. O edifício em que funcionou a Casa de Câmara e Cadeia de Mariana é um imponente sobrado da arquitetura colonial mineira. O projeto é datado de 1768, com finalização da obra apenas em 1795. Possui planta retangular e estrutura de alvenaria. Os janelões trazem molduras curvas e balcões de pedra, além de parapeitos de ferro trabalhados. Na fachada, elementos decorativos usam pedra-sabão azulada.
round my hometown. Memories are fresh round my hometown. Ooh, the people I met, yeah. A Igreja São Francisco de Assis é uma construção no estilo rococó, que constitui uma etapa posterior na evolução do barroco mineiro. O rococó é considerado a terceira parte do barroco. Sua construção teve início em 1766, com o projeto arquitetônico, risco da portada e elementos ornamentais de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. A arquitetura da igreja foi desenhada pelo poder do ouro e da fé. Em suas paredes, tetos e ornamentação está impregnado um jogo de interesses da árdua disputa entre as ricas irmandades de São Francisco e do Carmo. A igreja Nossa Senhora do Carmo também é um exemplar do estilo rococó. A Ordem Terceira do Carmo primeiramente construiu um pequeno templo em 1759 e apenas em 1783 que começou a construção da atual igreja. A igreja possui planta retangular e algumas características da terceira fase do barroco mineiro, o estilo rococó, como por exemplo a portada ornamentada com o brasão da Irmandade esculpido em pedra-sabão. As torres cilíndricas e ligeiramente recuadas da fachada frontal, a rica ornamentação interior é valorizada por talho em branco e dourado e forros com pinturas policromadas. Em 1999, um incêndio devastou a nave da igreja, que precisou passar por uma restauração, sendo totalmente reformado o teto e as paredes laterais, restando apenas a magnífica capela-mor da igreja original. A cidade de Congonhas está situada a 70 quilômetros da capital Belo Horizonte. Possui um expressivo conjunto de riqueza barroca do maior artista do gênero no Brasil, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. O Santuário de Bom Jesus de Matozinhos é um conjunto arquitetônico e paisagístico formado por uma basílica, um adro com esculturas de 12 profetas, feitas por Aleijadinho, e 6 capelas com cenas da Paixão de Cristo. O conjunto foi construído em várias etapas nos séculos XVIII e XIX, por vários mestres, artesãos e pintores, como Antônio Francisco Lisboa e Manuel da Costa Ataíde. Tombado pelo IFAM em 1939 como Patrimônio Histórico Nacional e considerado Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. A Via Sacra é composta por uma série de capelas de planta quadrada, paredes caiadas e teto de 4 águas, que abrigam cenas da Paixão de Cristo, representadas mediante conjuntos esculturais esculpidos em cedro brasileiro e policromias, seguindo a estética sentimental e rebuscada do rococó. Chamam a atenção os sentimentos expostos pelo artista, como por exemplo a dramaticidade no rosto de Cristo carregando a cruz.
saudade de nós bateu. No início da formação da cidade de Tiradentes, havia duas grandes áreas localizadas no extremo da vila, que prescindiam a entrada dos viajantes, o Largo das Forras e a Praça das Mercês, que possuíam características especiais de terreiros, local de transição entre as estradas e as ruas, entre o espaço civilizado, urbano e a mata. Nesses locais, as tropas tomavam banho e trocavam a roupa antes de entrar no povoado. Através dessa informação, percebe-se que a vila inicialmente se restringia às áreas situadas próximas à praça e a este largo, estabelecendo-se como ponto articulador da configuração urbana da vila. Quem de nós dois vai segurar nós três? Depois, a vila de São José vai se desenvolver rapidamente e já em 1729 conta com um grande número de escravos, lojas, vindas e ofícios. Hoje, uma das mais importantes fontes de renda da cidade é o turismo, mantido graças ao grande interesse por seu conjunto arquitetônico colonial quase inalterado. A cidade foi tomada pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1938, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Na primeira década do século XIX, o núcleo urbano principal já se encontrava consolidado. As principais igrejas, a Câmara, a Cadeia, o chafariz de São José já haviam sido construídos. A cidade crescia e as construções se adaptavam ao contorno da natureza. Os acidentes e as irregularidades do terreno eram harmoniosamente incorporados à estrutura da vila. A vila desenvolveu-se próxima à Serra de São José, tendo esta como plano de fundo do cenário urbano, podendo ser vista de qualquer ponto da vila. A configuração da malha urbana da Vila de São José até a primeira metade do século XIX demonstra a importância das igrejas na sua conformação, pois a maior parte do arrumamento serve de ligação entre estas. Será que é o mundo? Será que é o mundo? Será que é o mundo? Assim, o núcleo urbano inicial, até a primeira metade do século XIX, encontrava-se bem concentrado, apresentando alguns poucos quarteirões de tamanhos e formas variados, resultantes do traçado irregular das vias. Os casarios se situavam na testada do lote, liberando grandes vazios arborizados no seu interior, características comuns encontradas no núcleo setentista de Tiradentes até o início do século XXI. O traçado da cidade está implantado no sentido contrário às curvas de nível, o que leva à formação de vias íngremes. Na arquitetura civil, destaca-se pela harmonia do casario térreo, caracterizado pela simplicidade de suas linhas, que se alonga em lances contínuos pelas ruas principais da cidade. Observa-se, entretanto, algumas peculiaridades na paisagem urbana, como as casas térreas com número ímpar de janelas, com vergas abatidas e vedações e guilhotinas entrelaçadas cuidadosamente elaboradas. Verifica-se ainda a predominância de coberturas em duas águas e de beirais com beira severa, com alguns poucos exemplares de beirais em cachorros. A Casa da Câmara apresenta a arquitetura dos anos 70. Possui uma ampla varanda construída posteriormente com arcadas e colunas de madeira e pedra em estilo espanhol. Nela se destaca um brasão em tarja rococó. Os sobrados, em menor número, caracterizam-se tanto pelo tratamento requintado da cantaria nos vãos, incluindo em alguns casos pinturas policromadas, quanto pelo acabamento interno da extrema riqueza, particularmente no que se diz a respeito aos forros pintados e apainelados, marcados por composição policromadas com figuras e elementos decorativos do barroco. Entre as construções assobradas de maior porte, destaca-se a Prefeitura Municipal, que adotou interessante solução para o sótão, além de outras edificações oficiais, como os prédios do Fórum, com seu gracioso avarandado, a cadeia de linhas sóbrias e robustas composição volumétrica. Quanto à arquitetura religiosa, a Matriz Santo Antônio distingue-se como um dos mais importantes exemplares de arquitetura religiosa colonial mineira.
apresentando fachada com autoria de Aleijadinho, frontão com volutas e grande porta entalhada em pedra sabão. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? Hit up again. What do you know? Em seu interior, apresenta estilo barroco em sua terceira etapa, o rococó, com rica ornamentação conferida não só pela talha da nave e da capela-mor, como também pelas diversas sacristias ricamente decoradas. Há também o relógio de sol, colocado no adro da igreja em 1785, que tornou-se símbolo da igreja e foi produzido com pedra-sabão pelos artesãos locais. De modo geral, a composição da fachada das capelas de menor porte é constituída por corpo central marcado por frontão curvo e com puxados laterais para sineiras e sacristias. Destacam-se pela riqueza de seu interior, especialmente a pintura dos forros apainelados, as capelas de Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Mercês, como também a de São João Evangelista. Na qual reúne na talha da capela-mor elementos de gosto oriental, barroco e rococó. Ainda existem outras cidades que são muito importantes e bastante representativas. Cada uma compõe Minas e Minas compõe todas elas. Com esse vídeo, podemos desfrutar um pouco da riqueza de Minas Gerais.